E aí, piscianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de amor para setembro. Lembrando, claro, que é sempre uma leitura bastante generalizada, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Nove de ouros. Ótimo, uma carta de independência, uma carta de independência e liberdade, principalmente nesse deck. Aqui a gente está falando sobre um processo que demorou um tempo. É como se eu tivesse durante um bom bocado aí desse ano, talvez antes, cozinhando, cozinhando alguma coisa que está dando resultado só agora. E isso que está dando resultado só agora é essa independência. É como se a sensação que eu tenho é de que tá saindo de dentro de uma caixa de presente um pisciano novo, um pisciano mais seguro de si, um pisciano mais independente, um pisciano que dá muito mais valor para a própria liberdade. Não só isso, tá? Um pisciano que vê a própria liberdade de uma maneira diferente, vê a própria independência de uma maneira diferente. É uma sensação como se antes eu me via como solteiro, hoje eu me vejo como livre. Livre para fazer as escolhas que eu quero fazer, livre para seguir os caminhos que eu quero seguir. Fantástico aqui para setembro, gostei muito, tá? Também tem sabedoria junto. Porque essa visão a respeito de si, da própria liberdade e independência, tem muito de sabedoria. Lembra da sensação que eles estavam me dando de que tinha alguma coisa cozinhando? Você, com o tempo, foi desenvolvendo sabedoria para que hoje desabroche essa independência sábia, essa independência inteligente, que tem muito mais a ver com liberdade do que com a sensação de estar sozinho. Ainda, no fundo do baralho, eu tenho o 10 de copas. E aí a gente está falando de muito mais do que cozinhar e deixar se desenvolver a própria liberdade. Você tá se desenvolvendo a ponto de viver aquilo que você sonha romanticamente de maneira plena. Às vezes a gente não tá nem percebendo que tá se desenvolvendo a esse ponto, mas por dentro o nosso emocional vai ficando mais e mais maduro e a gente nem percebe que está crescendo, amadurecendo e se desenvolvendo a ponto de poder viver de maneira sadia tudo aquilo que a gente sonha para o amor. Por que eu estou apontando para essas panelinhas? Porque é o que eles estão me mostrando desde a primeira carta, observa. Quando eu disse que tinha uma coisa cozinhando, é porque eles me mostraram essa moedinha de ouros aqui dentro desse panelão. Aqui você está cozinhando algo em você, preparando algo em você. Aqui eles estão me indicando que, na medida em que você vai desenvolvendo essa saúde emocional dentro de si, você está plantando saúde emocional para poder viver esse 10 de copas, viver esse relacionamento da maneira que você sonha. Aí, nesse caso, a 2, tá? Porque tem duas pessoas vivendo isso. Aí a gente dá um salto de uma carta que é uma carta de independência para uma carta que são duas pessoas vivendo de maneira plena e saudável um relacionamento. Vamos ver o que mais a gente tem. Muito da sua intuição também está crescendo nesse desenvolvimento, né, Pisciano? O Pisciano já é intuitivo.
Na medida em que ele vai crescendo por dentro, também se desenvolve essa intuição. Vamos ver o que mais. O As de Espadas, observa. Levando em conta que a gente está falando de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, eu ainda tenho alguns piscianos que estão perdidos dentro da própria cabeça. Não é um estar perdido ruim, tá? Quando a gente passa por situações que não são bacanas no amoroso, a gente se volta para nossa própria cabeça, a gente entra para dentro da própria cabeça. A gente fica pensando e repensando e tentando entender e tentando analisar, a gente fica mais racional. A grande questão é que depois que eu aprendo a ser racional, fica muito difícil virar só emocional de novo. E o pisciano é muito emocional, né? O que pode acontecer? Pode acontecer de eu ficar preso dentro da minha própria cabeça, analisando tudo demais, tentando entender tudo demais, não me abrindo para o mundo emocional, não me abrindo para as pessoas que chegam na minha vida, porque eu tô dentro do labirinto da minha cabeça. E às vezes a minha cabeça também está perdida pensando em coisas lá de trás, pensando em coisas que aconteceram lá atrás. Porque no fundo do baralho eu tenho o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas está perseguindo o passado. Vou mostrar para vocês. Opa, veio carta a mais aqui. Observa. Cavaleiro de Espadas nesse deck está perseguindo o passado. E aí você analisa comigo como as cartas gritam. Olha o que está na mente dessa pessoa. A mesma figurinha que representa o passado. Então, às vezes, a minha cabeça está perdida ainda tentando entender coisas do passado. Eu posso estar falando aqui com um pisciano que se desenvolveu, está se desenvolvendo, está crescendo por dentro, está crescendo emocionalmente, mas já está na hora aí, em setembro, de se desligar desse pensar e pensar e pensar e pensar e pensar e relembrar das situações do passado. Porque com o Cavaleiro de Espadas fica muito claro que perseguir o passado é perseguir alguma coisa que não vai dar resultado. Observa como esse caminho que ele persegue aqui é sem fim. Não tem fim esse caminho. É inútil perseguir o passado, e eu não estou nem dizendo que você está buscando alguém do passado. Às vezes é eu tentando entender o passado, tentando analisar racionalmente tudo o que aconteceu, e muitas vezes não vale a pena para você. Então a gente entra aí num mês em que amorosamente eu tenho que virar e ir para o futuro. Fazer essa caminhada aqui para o futuro. Quando eu me coloco na posição de caçador, como tá esse cavaleiro de espadas aqui, tem que ser para caçar os meus objetivos para frente e não para trás. Porque senão eu vou perseguir esse pássaro do passado para sempre. Eu vou ficar tentando entender o passado para sempre e eu vou perder o quê? Tudo aquilo que eu já estou pronto para receber amorosamente, porque eu já me desenvolvi, eu já estou bem por dentro. Eu já entro aí em setembro analisando as benesses que eu já recebi da vida. Eu já entro aí em setembro merecendo amorosamente aquilo que eu quero. Você já merece aquilo que você quer viver dentro do amor. Tem que se virar para fora agora. Porque se eu ficar aqui com a cabecinha dentro da minha cabeça, perseguindo o entendimento do passado, eu vou ficar para sempre preso dentro de um labirinto. Não vale a pena ficar pensando e pensando e pensando quando as coisas são o que são e tem que ficar para trás, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Carta pulando aqui. 6 de copas. Gosto bastante do 6 de copas.
No fundo do baralho, o 7 de paus. Então, ó, observa. 6 e 7. Crescimento. Quando eu tô falando do 6 de copas, eu tô falando de sentimento. Mas observa, sentimento de nostalgia, sentimento de apego ao passado. Que é o que eles estavam dizendo aqui. Eu não vou conseguir receber o novo que a vida tem para mim enquanto eu ainda estou apegado a certos sentimentos do passado. Saudade, lembranças, observa? É uma carta de lembranças. E aí, enquanto eu tô nessa energia de os bons momentos, os maus momentos lá atrás, o que foi que aconteceu, eu fico isolado das possibilidades. Observa. É como se. Observa o desenho da carta. É como se tivesse um monte de gente tentando chegar e eu tô dentro da minha bolha. Pleníssimo dentro da minha bolha. Ninguém me tira daqui. Como é que eu saio dessa bolha? Estourando ela. Deixando o passado no passado, deixando de me isolar. Porque, é claro, a gente fica com medo de novas vivências amorosas quando a gente sofreu no passado. Entretanto, isso não é motivo para a gente se fechar. A gente tem que se abrir de maneira inteligente. Estoura essa bolha. Lembrando, claro, a gente, por mais que isso ressoe com você, essa leitura é uma leitura geral, tá? Se você quer saber a sua energia, meu número de WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Chama para uma leitura particular, tá? Sobre amor, sobre trabalho, sobre todas as áreas, tá bom? Também quer aprender comigo a ler o tarô da forma que eu leio? Eu tenho 2 vagas para mentoria de tarô comigo, tá? Para que tipo de pessoa? Para aquela pessoa que quer aplicar o tarô na própria vida, quer virar um mestre no tarô, atendendo pessoas de maneira terapêutica, quer fazer um canal no YouTube, quer viver disso, quer ganhar seguidores, quer abrir um canal no Instagram, quer abrir um canal no TikTok. Para quem quer levar a sério essa área, vem, tá? Porque eu já tenho 10 profissionais formados, todos eles muito satisfeitos com o conteúdo que receberam e todos eles lendo o tarô como mestres. Então, se você tem interesse e quer levar a sério, me chama que eu ainda tenho 2 vagas para essa mentoria, tá bom? Seguindo aqui. Quando as pessoas estão tentando chegar até mim, eu tô de boas, tô tranquilão, eu tô me fechando para experiências que a vida tá me trazendo e que podem ser muito boas para mim. Porque no final das contas, o que que eu quero? Eu quero poder viver essa comunhão aqui entre 2 pessoas. Eu quero poder viver essa parceria que tá no seu caminho. Tá no seu caminho e você merece ter. Só que você tem que estar aberto para isso, aberta para isso. Tem que analisar as pessoas chegando como possibilidades de coisas boas e não como possibilidade de repetição daquilo que você já viveu. No fundo do baralho eu tenho a roda da fortuna e o recado aqui é muito simples para o pisciano. Deixa a vida seguir o seu fluxo. Deixa o passado no passado, vamos olhar para frente. As pessoas não são todas iguais. Baixa essa guarda, sai de trás da cerca. As cartas gritam, né? Sai de trás da cerca. A sua luz vai seguir atraindo pessoas interessantes, sim. Confia nessa luz que você tem dentro de si. E confia também de que a vida vai seguir fazendo o melhor para você, desde que você também use a inteligência para escolher quem entra e quem sai da sua vida. Tá bom, Pisciano? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até lá. Beijo, beijo pra você.